Irmãos, para uma pequena reflexão no Dia do Senhor 36. O Dia do Senhor 36, ele aborda o terceiro mandamento. Tá? Nós estamos, neste momento do catecismo, estudando a sessão que fala sobre a nossa gratidão, né? Só lembrando que o catecismo, ele explica todo esse processo, desde a queda, né? A queda dos nossos pais no Éden provocaram a nossa miséria espiritual. Todo ser humano entrou em miséria espiritual. Essa é a primeira parte do catecismo. Depois do catecismo vem apresentar como somos salvos dessa miséria, como nos libertamos desse pecado, que é somente através do sacrifício de Cristo. E a terceira parte do catecismo, que é essa que nós estamos, ela vem abordar a nossa resposta, então, a Deus, que é a nossa gratidão. E a nossa gratidão a Deus compete, entre alguns aspectos, um deles é a observação dos mandamentos de Deus. Porque os 10 mandamentos, eles fazem parte do reflexo do caráter de Deus e como Deus quer que seu povo viva. Nós sabemos que esta lei, ela não justifica, ela não pode justificar, porque nós não podemos cumprir toda a lei. Somente Cristo, somente o favor e o sacrifício de Cristo pode nos justificar. Mas sabemos também que a lei condena, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, infelizmente, grande parte do meio evangélico, né, imagina, erroneamente, que a lei foi abolida, mas a lei não foi. O próprio Senhor Jesus diz que nenhum tio passaria da lei, sem que tudo se cumprisse, né? O que houve foi uma mudança na lei cerimonial, na lei sacerdotal, quando Cristo volta a assumir o seu sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim termina o sacerdócio levítico, há uma mudança de sacerdócio. E toda vez que há mudança de sacerdócio, necessariamente deve haver mudança da lei. No entanto, os 10 mandamentos são a lei perfeita, ou seja, o código moral perfeito, que é ensinado também no Novo Testamento. E o terceiro mandamento, ele é um mandamento que ele vem com uma ameaça, né? E diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então vamos às duas perguntas do catecismo, a pergunta 99 e a pergunta 100, que vão tratar do terceiro mandamento. Eu não vou me aprofundar muito, porque são dois dias do Senhor que tratam do terceiro mandamento, o dia do Senhor 36 e o dia do Senhor 37. Então, se Deus permitir, no próximo domingo nós faremos um sermão inteiro acerca do terceiro mandamento, né? Então hoje nós vamos ler a pergunta 99 e a pergunta 100, comentar um pouquinho, e, se Deus nos permitir, no próximo domingo, no dia do Senhor 37, nós vamos completar, então, este desdobramento do terceiro mandamento. Pergunta 99. O que se exige no terceiro mandamento? Resposta: que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, por maldição, perjúrio ou votos desnecessários. E que não participemos, por omissão silenciosa, desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus, somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, e invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Irmãos, o pecado mais grave que o ser humano pode cometer é blasfemar o nome de Deus. O pecado mais grave para si próprio é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus vem dizer que é o único pecado que não tem perdão. É atribuir aos demônios a obra do Espírito Santo de Deus. Esse pecado não há perdão. No entanto, o blasfemar o nome de Deus torna-se o pecado mais grave diante de Deus. Porque o nome de Deus, ele é blindado, ele é santo, né? Nós fizemos aqui uma série de 3 sermões sobre a sarça, e nós vimos que quando Moisés pergunta para Deus: a quem direi que me enviou? Deus fala: eu sou, te enviou, eu sou o que sou.
O nome de Deus, ele é santo e perfeito e ele não pode ser blasfemado de forma alguma. Isto acende a ira de Deus. Infelizmente nós estamos num país onde é comum as pessoas usarem, invocarem o nome de Deus em meio a piadas, em meio a conversas fúteis, né? Virou parte aí do inconsciente coletivo, até conversando, as pessoas falam o nome de Deus. No entanto, é um pecado gravíssimo contra a falta de temor e reverência contra o nome de Deus. Eu quero convidar os amados irmãos para verem aqui Mateus capítulo 5, verso 37. O Senhor Jesus aqui, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus aborda os mandamentos. Depois os apóstolos também vão abordar também os 10 mandamentos. E aqui no Sermão do Monte, Mateus 5, 37, o Senhor Jesus nos ensina aqui uma forma de nós não fazermos perjúria contra o nome de Deus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, todas as vezes que a pessoa ela faz juramentos em nome de Deus, é possível fazer juramentos em nome de Deus. O apóstolo Paulo ele fez, mas há que ser em situações que seja necessário e que se certifique que está falando totalmente a verdade, porque não há associação entre Deus e uma falsa palavra, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa vai depor nos tribunais, antigamente, eu não sei se ainda fazem isso, né? Dava uma Bíblia, a pessoa colocava a mão sobre a Bíblia e prometia que fazia um juramento ali. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, sobre a Bíblia, que é a palavra, o verbo que é Cristo, né? Então, nos Estados Unidos eu acho que ainda fazem isso, eu não sei se no Brasil ainda fazem isso, mas fazia-se aqui também, tá? Nesses casos, quando a pessoa é obrigada a depor, ela faz juramento, mas ela deve ser fiel à verdade ao fazer esse juramento. Fora disso, nós temos que ter a credibilidade da nossa palavra ser sim, sim, não, não, tá? E quero analisar também com os irmãos aqui, Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por que esse versículo está como referência aqui dessa palavra? Porque nós precisamos guardar o nome de Deus, ou nos guardar de não invocar o nome de Deus em vão, para que nós possamos confessá-lo corretamente e invocá-lo e glorificá-lo com todas as palavras e obras, tá? Então, quando diz aqui, porque todo aquele que me confessar diante dos homens, não é dizer eu sou cristão ou eu pertenço a Cristo, mas é viver segundo os padrões que Cristo ensina, os padrões morais, e ensinar corretamente as Escrituras para as pessoas. Não uma falsa Escritura, ou não uma parte das Escrituras, e não as tradições que as igrejas têm, mas ensinar a própria Escritura, a verdadeira Escritura, que Cristo é o Verbo encarnado. Então, quando diz aqui, quando o Senhor Jesus ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não é apenas negar que somos cristãos, ou negar que Cristo é Deus. Não apenas isso. Mas isso também é negar, é claro. Mas se nega a Deus todas as vezes que se adultera a palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é lida de forma distorcida ou ensinada de forma que não é isso que a palavra está ensinando. É muito comum pessoas pegarem um versículo, os versículos isolados, e ensinarem algo que é totalmente o contrário da palavra de Deus. Então há que se ter uma responsabilidade diante da palavra de Deus e diante do nome de Deus. Não há nada mais sério no mundo
do que a palavra que vai conduzir as pessoas a Cristo para a salvação de suas almas. A palavra de Deus diz que a fé, ela procede da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se esta palavra pregada ela for adulterada, esta palavra ela não vai ser genuína. Essa palavra ela pode gerar uma tradição, ela vai poder gerar uma fé, as pessoas podem crer naquilo, mas não será a palavra legítima de Cristo. Não está sendo confessado nem invocado o nome legítimo de Cristo ali. Então, a sã doutrina, ela tem que ser preservada e blindada e pregada a todo custo. Então, nós não negociamos a sã doutrina, porque o mundo está tomando outro caminho, porque as mudanças da sociedade estão indo para outro caminho, porque as igrejas estão perdendo membros, porque as pessoas não querem mais ouvirem. Então é necessário que se dê, como as pessoas falam hoje, né, atualizar, né? Existem igrejas, irmãos, que estão negando as confissões. Eu soube recentemente de uma confederação que tirou os cânones de Dort dos seus documentos oficiais de confissão, porque as pessoas elas querem se moldar ao que a maioria quer ouvir. As igrejas estão fazendo isso, estão abandonando suas confissões, estão abandonando a palavra. Mas há aqui uma advertência muito séria. Eu quero lembrar que historicamente os reformadores deram a vida, a maioria deles deram a vida. Suas mulheres foram perseguidas, seus filhos foram perseguidos, e eles fizeram isto para corrigir a igreja e manter a igreja na verdade das Escrituras. Não foi um movimento como é hoje em dia, que as pessoas simplesmente se revoltam contra uma igreja, vai lá, aluga um salão e organiza uma outra igreja, todo mundo feliz. Não foi assim. Eles foram condenados à morte, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram torturados, suas famílias foram espezinhadas, muitos foram queimados em fogueira. Então, se você olhar o testemunho de Guido de Bresse, que escreveu a Confissão Belga, você vai ver quanto tempo ele ficou preso num porão úmido, cheio de ratos, e onde passava o esgoto da cidade ali. E ele ficou preso vários tempos ali, porque não negou a fé, não negou essa palavra. Então, irmãos, hoje o que as igrejas estão fazendo nada mais é do que apostasia. Estão apostatando da fé. Mas só que existe uma advertência aqui, amados irmãos. O Senhor Jesus dizendo isso: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, confessar o Cristo verdadeiro, o Cristo bíblico. É como Sproul falou: dê-me o Jesus da Bíblia, ou não me dê nada. É o Jesus bíblico, o Jesus revelado nas Escrituras, né? E ele diz aqui: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, aquele que negar o Jesus bíblico, porque 80% do Jesus bíblico não é o Jesus bíblico, 90% do Jesus bíblico não é o Jesus bíblico, 99% do Jesus bíblico não é o Jesus bíblico. Jesus bíblico é 100% do que ele se revelou. Só existe uma forma de nós sabermos quem é de fato Jesus: é o que ele revelou sobre si mesmo. E o que ele revelou sobre si mesmo é o que está nas Escrituras. Então nós devemos tomar muito cuidado com o nome de Deus, para que possamos glorificá-lo e para que possamos invocar o seu nome, para que nós não incorramos no erro de negá-lo, e muito menos de blasfemar contra o santo nome de Deus. Então este é a pergunta 99. E a pergunta 100 do catecismo: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Resposta: certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Irmãos, nós temos que entender alguma coisa acerca do Antigo Testamento.
Eu falo constantemente aqui, como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, é necessário a repetição, para que nós tenhamos vivos na nossa memória a nossa fé cristã, senão nós esquecemos. Nós esquecemos. Na vida cotidiana, essas coisas vão roubar a palavra de nós. Então é necessário essa repetição. Só existe um Deus. E a Bíblia é a regra de fé. Não o Novo Testamento é a regra de fé. A Bíblia. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E só existe um Deus que não muda. E nele não há sombra de variação. Então, aquilo que está no Antigo Testamento pertence ao Deus que não muda. E ali, o que está revelado no Antigo Testamento é a vontade e o conceito de Deus que não muda. Deus não muda. Tá? Então mudou o sacerdócio, mas o conceito de Deus, ele não muda. E veja o que diz aqui em Levítico, capítulo 24, verso 16. Levítico 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. O apedrejamento era a pena de morte dos judeus. Haviam 15 crimes que eram passíveis de pena de morte. 15 crimes, tá? Que eram passíveis de pena de morte. Entre esses crimes, um deles era blasfemar o nome do Senhor. Hoje, na nossa cultura ocidental, nós achamos isso uma falta de civilidade, né? Mas entenda uma coisa, as nações sempre foram governadas pelas suas religiões. Sempre foram, todas elas. Não existia nação ateu, ou ateia, né? Não sei se esse termo está certo, ateia, né? Mas nunca existiu, tá? Essa questão de Estado laico que nós vivemos hoje é algo recente. As nações sempre tiveram seus deuses, sempre foi teocracia. Como nós vemos, por exemplo, nos países do Oriente Médio. Né? Normalmente o líder da religião lá é o líder da nação. Tá? Então aqui, Deus governava o seu povo. Tá? E o conceito de Deus impresso nessas leis, ele não muda. Tudo bem, essas leis, elas não estão em vigor mais hoje. Hoje no Brasil, não existe pena de morte para nenhum crime. Tá? E ninguém vai ser condenado à morte por blasfemar o nome de Deus. Mas diante de Deus esse conceito não mudou, porque Deus não muda e nele não há nem sombra de variação. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o conceito de Deus é que seu povo, aliás, que todos, mas principalmente o seu povo, preserve o seu nome. E é um pecado que acende a ira de Deus. Então nós devemos controlar os nossos lábios. Nós sabemos que aqui no Brasil é comum nós usarmos o nome de Deus em vão. Às vezes eu me pego também. Há que ter um controle, porque nós escutamos muito isso nas conversas do dia a dia e tal. Então há que ter uma vigilância. Tá? Agora, muito cuidado com questões de voto e questões principalmente de juramentos. Né? Não fazer juramentos. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Nós falhamos, né? E às vezes nós erramos numa palavra, mas não coloque o nome de Deus nisso, porque esse seria o pecado mais grave do que uma mentira, mais grave do que qualquer outro pecado, é colocar o nome de Deus em conversas fúteis, vulgares, ou expor o nome de Deus a algum tipo de blasfêmia.